E agora a gente tem uma entrevista importante ainda falando desse assunto. Quem vem para cá conosco para falar sobre inteligência artificial é a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite para essa entrevista. Ministra, já começo te perguntando como é que a senhora avalia esse episódio da DeepSeek. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Eu acho um acontecimento alvissareiro. Embora seja cedo para afirmar que é uma tecnologia que veio para ficar, mas ela, por si só, já abalou, né, o mercado financeiro nos Estados Unidos, principalmente o mercado de valores voltado para as tecnologias, que é os indicadores e o mercado do Nasdaq, impressionando pela quantidade de downloads e o que é mais importante, ela apresenta uma solução de IA com menos custo, com um custo significativo menor, de 1/10, e com menos dependência de chips mais complexos, como a NVIDIA oferece para o mundo. E é tanto que os impactos desse abalo na Bolsa de Valores de 1 trilhão se concentrou muito na NVIDIA, que foi quem mais perdeu, com 590 bilhões de dólares no valor de mercado na Bolsa. Outra coisa curiosa, Débora, é que tem uma menina nessa startup, que é em Hangzhou, uma menina de 29 anos chamada Lu, demonstrando também a potência que tem a diversidade nessas inovações e no desenvolvimento de tecnologia tão disruptiva como é a inteligência artificial. Então, o que eu acho positivo para nós é que no momento que o Brasil está montando todo o seu plano de inteligência artificial, que já está em curso, que já está em implementação, isso anima ainda mais as nossas possibilidades, porque a lógica é que são ferramentas e inovações tecnológicas que estão muito distantes da capacidade de investimento dos países emergentes. E a gente que está apresentando um plano de investimento de 26 bilhões em 5 anos, que requer infraestrutura, formação e próprio desenvolvimento de soluções, tanto para a inteligência artificial empresarial como para o serviço público, revela que é possível a gente entrar nessa corrida tecnológica com criatividade, com a capacidade humana que nós temos no Brasil, que pode nos colocar cada vez mais no seio dessa corrida tecnológica para que a gente tenha a nossa linguagem própria em português e para que as soluções de problemas que são nossos sejam desenvolvidos por a gente mesmo. É uma questão de soberania nacional e é uma questão do interesse nacional em primeiro plano. Então, a gente vê isso de maneira muito positiva, anima todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que vem se preparando para essa nova tecnologia. Para você ter uma ideia, Débora, a gente vai agora, já em fevereiro, fazer com que o nosso Santos Dumont saia da condição de top 500 para top 100, entre os 100 computadores mais velozes, com maior capacidade de armazenamento e processamento de dados. E nós queremos que em 5 anos o Santos Dumont vire o top 5 do mundo, e é possível fazer isso. E para além dos data centers que nós vamos espalhar pelo país, com a vantagem competitiva que o Brasil tem de ter uma matriz energética limpa, já que essa infraestrutura de ar exige muita energia e exige muita água. Ministra, Yuri Pita também participando aqui da entrevista, obrigado por estar conosco. A senhora mencionou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi anunciado pela senhora, pelo presidente Lula, meados do ano passado, e com essa estimativa de mais de 20 bilhões de investimentos até 2028. Diante desse cenário que o DeepSeek aponta, essas metas, esses objetivos, como a senhora mencionou ali desse supercomputador brasileiro, o quanto deste
plano vai ser necessário ou qual é a previsão de revisão deste plano periódica a partir de descobertas como o DeepSeek e como garantir que o Brasil tenha infraestrutura para conseguir viabilizar não só a questão financeira, mas, por exemplo, no fornecimento de energia, a garantia de que a nossa infraestrutura, além da tecnologia, que tenhamos infraestrutura para que, eventualmente, como a senhora disse para o nosso colega Danilo Moliterno, que o Brasil, quando tiver a sua inteligência artificial brasileira em português, como a senhora mencionou agora, tenha a garantia de que a infraestrutura vai ser suficiente para que ela funcione plenamente. Yuri, a gente tem, quando falei aqui da vantagem competitiva, é porque nós temos uma matriz energética a mais renovável e limpa do planeta. 90% da nossa matriz tem essa condição e ela é diversa. Ela vai da hidroelétrica, passando pelos parques eólicos e solares, e cada vez mais a gente, na transição energética, procura se inserir e continuar liderando essa condição, como é o hidrogênio verde e várias outras possibilidades de uma matriz energética limpa e muito significativa. Para além de limpa, ela é robusta. E a gente, portanto, cria as condições objetivas de ter essa infraestrutura de supercomputadores espalhados pelo país. Não só a do LNCC, que é o nosso Laboratório Nacional de Ciência da Computação, que fica em Petrópolis, que é o Santos Dumont, mas também data centers espalhados pelo Brasil, como é o exemplo do SERPRO e da DataPrev, que tem uma nuvem soberana. Nós queremos fazer isso porque nós precisamos que aqueles dados que são produzidos pela inteligência brasileira sejam nossos. Há uma verdadeira cobiça pelos dados brasileiros, pelo SUS, pelos dados do SUS, pelos dados produzidos pela Embrapa, pelo nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, pelos nossos institutos que pesquisam e desenvolvem vacinas, e tudo isso não pode ficar na mão de empresas, isso tem que ficar na mão de domínio nacional. E por isso mesmo que uma das questões que o nosso presidente Lula tanto destaca é que a gente possa cruzar os nossos dados, inclusive para a tomada de decisões. Então, eu acredito que essa inovação nos coloca na condição de dizer que isso é algo tangível, que nós estamos cada vez mais próximos, revelando que pela velocidade da corrida tecnológica e a velocidade da inovação nos coloca numa condição melhor de dominar melhor essa tecnologia, até porque, no caso específico da DeepSeek, é um código aberto que diminui a curva de aprendizagem que nós precisamos ter para essas soluções de IA. Ministra, vou chamar o Pedro Venceslau também para te fazer uma pergunta e se juntar aqui à nossa última pergunta para encerrar essa entrevista. Pedro. Olá, ministra. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre política, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia está entre as demandas do Centrão numa eventual reforma ministerial que o presidente Lula cogita fazer ainda esse ano. Eu queria saber se o PCdoB, o partido da senhora, tem conversado sobre o assunto com os interlocutores do governo para a manutenção dessa pasta e se a senhora já ouviu alguma possibilidade de mudar de ministério e ir para o Ministério das Mulheres. Não, que há o debate que está acontecendo, que nós temos acompanhado é pelos jornais. Não fomos procurados por nenhuma interlocução do governo nessa direção. As escolhas, né, são feitas pelo presidente Lula. Nós estamos cumprindo a nossa tarefa, né, nosso dever de casa, que é garantir que a ciência e tecnologia possa cada vez mais ser propulsor do desenvolvimento nacional. O nosso ministério está integralmente associado à NIB, a Nova Indústria Brasileira, com as 6 missões que foram determinadas, para além de, pela primeira vez, a gente participar do PAC, e estamos aí no curso da implementação do nosso Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, acho que é um ministério que está fazendo entrega, né, que está sendo bem avaliado pelo próprio Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, por todos aqueles atores e forças vivas que estão no contexto da ciência e tecnologia. Então, eu acho que tudo isso tem um peso significativo, além de nós sermos um partido que acompanhamos, né, toda essa trajetória do nosso campo e desse processo todo que nos fez retornar à presidência da República,
de maneira firme, consequente, né? E de contribuir efetivamente para a reconstrução nacional que o Brasil está vivendo.